O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 1. A criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Versículo 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom.
Versículo 26. 26 E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O versículo 31 é o último do capítulo 1 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de continuação da Bíblia no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nos agradecemos muito.